Olá pessoal, estamos aqui hoje, dia 6 de dezembro, como combinado. Vamos falar a nossa aula sobre adolescente e a tecnologia, a preocupação de tantos pais, de tantas famílias. E eu sou a Dorita Porto, do Formar Família, e estou sempre muito conectada com as dificuldades, as inquietações de vocês pais. Eu percebo que esse assunto do adolescente com o celular, com as tecnologias, tem deixado os pais de cabelo em pé. Então, eu quero começar a nossa aula hoje contando uma história. É a história do Rei e o Falcão. Não sei se vocês já conhecem, não sei se vocês conhecem o livro das Virtudes, é um livro antigo do William Bennett, que fala a história do Rei e o Falcão. É a história do Gengis Khan, que era um rei que gostava muito de caçar, e ele ia caçar com suas séculas todos, e de repente no meio da caçada todo mundo estava um sol causticante, todo mundo começou a ir embora, estava muito cansado, ele quis continuar mais um pouco, mas bateu uma sede, que ele não se aguentava mais. E ele viu, eu sabia que tinha algumas fontes por ali, e ele estava sempre com o seu falcão amestrado junto com ele. Ele foi procurar uma fonte, de repente viu uma pedra onde vertia um pouquinho de água, ele falou, eu vou pegar. Pegou seu cálice de prata, encostou na pedra para pegar um pouquinho da água. Nisso, na hora que ele ia beber, o falcão veio e pá, derrubou todo o copo dele, a cálice dele no chão. Ele ficou furioso, não é possível, tentou a segunda vez. Quando ele foi tentar a terceira vez, ele falou assim, agora esse falcão, eu pego esse falcão. Na hora que ele estava com o copo cheio de água, o falcão, ele pegou a espada, matou o falcão. Imediatamente o falcão caiu no chão, morto, vertendo sangue. Daí ele continuava com muita sede e falou, deixa eu ver onde é que é a fonte mesmo. Então ele resolveu subir na pedra, porque o cálice tinha caído no chão e ele foi subindo na pedra até que ele chegou onde era a origem da fonte. Ele viu que tinha uma serpente venenosa, morta. Então se ele tomasse daquela água, ele ia morrer instantaneamente. Então o que ele percebeu? Que o falcão tinha salvado a vida dele. Por que eu estou contando essa história? Ele falou assim, eu estou aqui essa hora da noite para vir me contar a história de rei, de falcão? Não, é por isso mesmo. Vocês pais têm que ser esse falcão dos seus filhos. Muitas vezes eles não vão entender as coisas que vocês vão evitar que eles façam algumas coisas, evitar que eles se comportem de alguma maneira, e eles não vão entender. Eles não vão entender. Só que um dia eles vão perceber que essa atitude de vocês salvou a vida. E com relação à tecnologia, eu achei que essa história casava muito bem. Porque muitas vezes, o que eles podem imaginar? Imagina, qual é o problema de eu ficar jogando Fortnite a noite inteira? Qual é o problema? O que tem de mal nisso? Não tem nenhuma coisa horrorosa, obscena aqui. Mas não é isso. Nós sabemos o perigo que eles correm, o veneno que está por trás de tudo isso, né? E é isso que nós vamos falar hoje um pouquinho, assim, sobre esses venenos escondidos que os nossos filhos talvez não vejam, nem nós, porque a tecnologia é nova para todos nós, né? Então, eu tenho recebido muitas perguntas pelo Instagram, pelo Facebook, assim, das pessoas querendo saber, assim, com que idade eu posso dar celular para o meu filho. Várias perguntas eu reuni em alguns temas, né? Então, assim, a maior preocupação, assim, dos pais com filhos mais jovens é saber que idade eles podem dar o celular para o filho. Essa é a primeira coisa que eles se preocupam, que idade. Calma, gente, já vou falar sobre isso. Depois, o tempo de uso. A maioria dos pais fala, meu filho, olha, gente, recebi assim, perguntas de pessoas assim, meu filho tem 22 anos, meu filho tem 6 anos, meu filho tem 9 anos. Quer dizer, a preocupação não tem idade. E os filhos realmente estão vivendo com o celular. E isso dá uma preocupação ainda maior, que é o vício, né? Já temos adolescentes de 13, 14, 15, 16 e adolescentes até de 40 e 50 anos que estacionaram na adolescência e que estão viciados, simplesmente viciados, né? Não conseguem se relacionar com as pessoas. Então, nós vamos ver no final dessa aula, nós vamos ver um pouquinho isso. O que nós perdemos por andar sempre conectados? Porque cá entre nós que ninguém nos ouça, mas cá entre nós também estamos nisso. Nós também ficamos 24 horas com o celular na mão, ou acessando as redes sociais, acessando as redes de mensagem e tal. Então, assim, ainda tem muita coisa, muito tema, isso tudo, é por isso que eu fiz esse curso online sobre adolescentes, e vou sempre falar sobre isso, porque o tema é inesgotável. Eu não vou conseguir nessa aula esgotar todo o tema, então eu vou falar alguns temas que são esses que eu acabei de falar para vocês, né? Então, nós vemos que a adolescência preocupa muito os pais, sempre preocupou, mas hoje mais ainda, porque a influência que tem das mídias, das redes sociais, dos jogos, dos videogames é imensa, né? E os pais, sabe o que eles fazem em geral? Pais bons, abandonam.
porque não conseguem convencer seus filhos, não conseguem. E também não querem se indispor contra eles, né? Então vamos pensar um pouquinho primeiro sobre a questão da idade, né? A idade. Todo mundo pergunta qual a idade correta, qual a idade correta. Sabe de uma coisa? Eu não vou dizer qual a idade correta. Por quê? Não tem uma idade correta. Correta no sentido assim, se eu dou o celular com determinada idade, não vai ter problema nenhum. Não. Você sempre vai ter que monitorar o conteúdo, o tempo de uso, o que está fazendo, o relacionamento com os amigos, as pessoas de fora. Isso vai ter que sempre, até que ele atinja uma maturidade. E demora, hein? Demora para atingir essa maturidade. Então não se engane de dar o seu celular antigo para o seu filho, porque ele foi tão bom aluno, ele passou de ano, não fez mais que obrigação. E você acha então que você vai dar o celular, um iPhone, 1, 2, 3, 4, 5, 6, o número que for. Não se engane, não se engane. Você está dando no seu filho uma arma, uma coisa que pode ser venenosa para ele, né? Então pensar que o seu filho vai precisar do celular, para quê? Você já sentou para conversar com ele, perguntar por que ele quer? Ele vai falar umas coisas bacanas, ele vai falar, não, preciso fazer pesquisa para a escola, porque eu preciso fazer lição, porque eu preciso... Ele nunca vai falar, não, porque eu quero jogar Fortnite com meus amigos, não, as meninas falam, não, porque eu quero mandar a foto da lição para minha amiga, porque eu quero falar no celular mal da outra amiga. Então eles não vão falar isso, eles vão falar coisas que vão te convencer, falar assim, nossa, como meu filho é responsável, né? Mas eles são adolescentes, como nós também fomos, gente, né? Então a gente pensa que engana os pais. A gente fala umas coisas e os pais ficam babando pela gente. Então eles vão dizer coisas razoáveis, mas o que realmente eles querem é ficar no WhatsApp. Vocês sabiam que o Brasil é o país que está número 1 que usa o WhatsApp como nós usamos? Nenhum outro país usa como nós usamos. Nós não sabemos mais conversar. Nós não sabemos mais falar, expressar as coisas olho no olho. É olho para baixo. Depois, séries de Netflix é uma grande preocupação para as mães de filhas adolescentes. Os filhos também, mas os filhos gostam daquelas séries violentas e tudo, e as meninas veem séries que são capciosas, que transmitem contravalores sem que ela perceba, e ela vai se convencendo que a família tira a liberdade, que ela queria ser diferente, que ela não gosta... Então vai transmitindo muito devagarinho isso para as meninas. Depois o YouTube também, a rede social que mais tem acesso ao YouTube. YouTube, gente, tem de tudo, desde Peppa, galinha pintadinha, até tudo que vocês podem imaginar de bom e de ruim, e de muito ruim. Como fazer essa curadoria do YouTube, se não são vocês? E depois a questão das redes sociais mesmo, como Instagram, Facebook, e os jogos online e os jogos offline também, que fica para uma outra aula. E eu aconselho vocês que pensem em fazer um curso online e se preparar para ser pais, porque não está fácil, não está fácil. E tem outra questão que todo mundo me pergunta, que é o seguinte, mas como, tudo bem, então tá, eu não vou dar celular para o meu filho, mas o que eu vou fazer se todos têm? Todos têm celular, menos o meu, coitado, boboca, o babaca, que não tem celular. Ele não é nem boboca, nem babaca, nem nada. Ele tem um pai responsável. Agora, é duro nadar contra a corrente. Então você vai ter que ser um super, mega, ultra pai, que vai saber motivar seu filho com outras coisas e vai adiar quanto conseguir. Talvez você tenha que dar um pouco mais cedo do que você gostaria, então você vai ter um pouco mais de trabalho, porque você vai ter que monitorar, né? Então, a gente precisa pensar assim, se realmente é necessário e se a gente realmente, será que a gente não pode ter assim um celular, esse celular antigo que você trocou o seu, fica um celular da família, por exemplo, não é a posse do filho, porque na hora que o filho tem a posse do celular, é dele, ele leva para o lugar onde ele quiser, ele leva para o quarto, não, você costuma, precisa fazer uma pesquisa da escola, ok, tá aqui, ou o celular do pai e da mãe, ou um celular antigo, e instituir isso dentro da casa, né? Porque nós precisamos fazer com o celular e com todo tipo de tecnologia, fazer que os nossos filhos entendam que há uma distinção entre um brinquedo e uma ferramenta. O celular não é brinquedo, não é como um carrinho eletrônico, uma boneca que fala, não é isso. O celular é uma ferramenta de comunicação, uma ferramenta de trabalho, o celular é um mundo, é um computador de mão. Então é realmente algo inacreditável. A gente que pensa que é de tempos mais antigos, pensava o tamanho que eram os computadores. Hoje em dia nós temos um computador no bolso, né? E com uma resolução inacreditável. Então não é um brinquedo, que eles entendam isso. E depois também muito conversar, né? Nós precisamos conversar com os filhos sobre o assunto. Deixa que eles falem, deixa que eles pensem. Não vai cortando. Nós pais temos uma mania de cortar. Os filhos começam a falar e a gente já começa a dar bronca, né?
Então, assim, é bom, é prudente que vocês pais escutem os argumentos dos seus filhos, por que eles precisam, e vai dando corda, não vai dizendo que não, imagine, né? Então, assim, o que eu digo para vocês é o seguinte, o conselho de quem já é avó e educou os filhos sem celular, porque graças a Deus não tinha ainda, né? Não sei como seria hoje, eu estaria na mesma posição que vocês. Então, quanto mais tarde você liberar o celular para o seu filho, melhor. Não tem a menor dúvida, quanto mais tarde. Melhor para quem? Melhor para você, melhor para ele, melhor para todos, mas sobretudo melhor para ele. Porque ele vai ganhando autonomia, ganhando maturidade e vai poder usar esse celular com mais responsabilidade, né? Ele ainda não podemos imaginar que uma criança de 9, 10 anos já tem responsabilidade e tem o domínio para, se tem alguma coisa no celular que não é apropriado, ele não ter a curiosidade de acessar. Então a gente pode, assim, eu aconselho também, aconselho a gente dar de graça, né? Então eu aconselho a estipular certas regras dentro de casa, mas não regras que você chega com a regra pronta e coloca na janela e todo mundo tem que seguir a regra. Construa as regras com seus filhos e cada família vai ter o seu estilo. Então não se preocupe de fazer exatamente o que eu estou falando aqui. Eu vou dar algumas ideias. Por exemplo, a primeira ideia é que celular carrega no quarto dos pais, desde sempre. Tablet, celular, tudo carrega no quarto dos pais. Celular não vai para o quarto dos filhos. Depois celular não vai para a escola, a não ser que a escola exija que leve o celular para algum trabalho, tudo isso, senão não vai. E se vai para a escola, mesmo com exigência da escola, fica desligado dentro da mochila. Vocês vão falar, imagine se eles não vão ver escondido. Você concorda comigo que se ver escondido ele vai acessar muito menos do que se fosse totalmente permitido? Então, nós temos que colocar um pouco de dificuldade. Nós não podemos facilitar tudo, então que todo mundo vai usar, então eu já dou o melhor celular do mundo, liberou geral e tal, né? Depois, nas refeições, isso aqui é um esforço para nós pais. Nas refeições ninguém usa celular, para começar de nós, porque se nós formos fazer essa regra dentro de casa e nós formos os primeiros, não, só um minutinho, é só uma mensaginha, é só um não sei o quê, né? Papais, atenção, porque vocês às vezes são os que mais fazem isso e dão um péssimo exemplo para os filhos, né? Depois outra coisa, sozinho no quarto, só sem celular. Ninguém fica sozinho no quarto com celular. Quer ficar sozinho para estudar? Pode estudar. Mas eu preciso do celular para estudar. Não precisa. Então você vai estudar com o computador, vai estudar na sala, sozinho no quarto, deitado na cama sobretudo, não. Então, isso vai depender do seu monitoramento, muito, né? Depois, as senhas têm que ser do conhecimento dos pais. Isso tem que ser combinado desde sempre. Eles sabem as nossas senhas, agora a gente não vai poder saber a dele porque vai tirar a privacidade. Então, tira a nossa também. Eles chegam com o celular e falam, vó, para mim, os meus netos, vó, qual que é a sua senha? Eu não tenho segredo. O celular é uma segurança para se perder o celular, tudo isso. A senha do celular não é porque eu tenho segredos, coisas horríveis que eu faço que ninguém pode ver, né? Depois, outra coisa importante, gente, se quebrar o celular, não conserta imediatamente. Faz com que ele faça um orçamento, deixa a coisa demorar, se demorar meses, não tem problema nenhum. Demorou, não tem problema. Mas vai fazer orçamento. Mas eu não sei onde fazer orçamento. Se vira. Veja quanto ele pode colaborar. Porque às vezes falar, você vai pagar o conserto, ele não vai conseguir pagar o conserto inteiro. Mas ele pode juntar dinheiro para ajudar a pagar o conserto. Tem que valorizar aquilo, né? Depois as meninas também, gente. As meninas se isolam nos quartos, nos cantos da casa também para assistir séries. E se você chega perto, elas passam imediatamente por uma aula de reforço de matemática. Porque elas não são nem bobas, né? Bobos somos nós, né? Então, cuidado com esse acesso irrestrito no Netflix, que todo mundo tem a senha, todo mundo entra a hora que quiser. Cuidado, muito cuidado, né? E depois não é uma má ideia que tenha um celular ou um tablet que a família toda possa usar. E, por último, quer dizer, vocês podem estipular outras milhões de regras, até gostaria de saber, se vocês tiverem regras que vocês fizeram. Uma vez uma pessoa fez um contrato com o filho, era uma advogada, fez um contrato, e tinha um contrato com o filho. Então, cada um pode criar a sua própria regra. Mas a última regra, se perder o celular, fica sem. Porque é sinal que não tem maturidade ainda para ter um aparelho desse nas mãos. E também não esquecer das regras de convivência, porque as pessoas estão esquecendo. Então, quando vão falar as mensagens, não cumprimenta, não diz até logo, obrigada, nada. Tô, não tô, tá, sim, positivo, negativo.
Então não estão sabendo mais, falam alto no meio das pessoas, assistem vídeos altos no meio da pessoa. Gente, isso é falta de educação, né? A gente não grita quando está o pessoal conversando, uma pessoa fica gritando no meio da sala. E de vez em quando, assim, conversar olho no olho, conversar sem o celular, sem nem a mãe, nem o pai, nem o filho, conversar. Nós estamos perdendo essa capacidade. Então isso é a coisa mais séria. Isso é o veneno escondido da serpente que está aí por trás. Então, na hora que vocês construírem essas regras, daí sim, vocês escrevem essas regras, pede para os próprios filhos escreverem lá no computador, bem bonitinho e tal. Deixe que eles participem desses combinados dentro da casa. As regras combinadas são muito mais bem cumpridas do que as regras não combinadas. Não quer dizer que as regras combinadas vão ser 100% cumpridas, não vão, mas elas estão lá sempre para a gente retomar. Olha, lembra que a gente combinou? Lembra que nós combinamos que não ia combinar? E que deixe que eles falem para vocês também. Se a mamãe chega lá na hora do jantar com o celular na mão, os filhos, que ótimo se os filhos puderem falar isso. Mãe, e o combinado? Se tem toda a razão, filho, tem toda a razão. E deixa o celular longe, para não ter aquela tentação que se puser na mesa, você vai olhar. E depois é uma questão que nós temos que nos preocupar e que tem muita gente preocupada, e eu concordo que é uma preocupação enorme, que é a questão dos adolescentes que já estão viciados, né? Que tudo bem, tudo isso, mas o meu filho já tem 16 anos, já tem 14, já tem 15, já fica no quarto sozinho, já fica vendo isso, mais aquilo, e vê realmente pornografia. Vocês não pensem que não vem, porque vê sim, eles vêm sim. Não que eles vão buscar, mas a pornografia não precisa ser buscada, ela busca os nossos filhos, então não precisa buscar. Aliás, a gente tem um podcast no site, Formar Família, que fala exatamente isso, né? Que a pornografia está buscando os nossos filhos. Então é bom a gente se formar. A gente pensa que o fato de eu ter casado, ter tido filho, pronto, já estou pronta para educar, tudo. Não é assim, gente, a gente precisa se formar para isso. A gente se forma para tudo, agora para ser pai a gente acha que a gente vai empurrando com a barriga. Então o vício, a gente tem que entender um pouquinho o que o vício é. O vício é o oposto da virtude, né? A virtude o que é? É um hábito bom. Você vai fazendo atos bons, por exemplo, você quer ser pontual. Então você não é nada pontual, mas você tenta, você põe seu despertador mais cedo, um dia você consegue, outro dia você não consegue, um dia você consegue, outro dia você consegue. Então você vai repetindo atos bons, até que você adquire e fica aquilo uma segunda natureza. Então você passa a ser uma pessoa pontual por conta do seu esforço continuado, isso é a virtude. O vício é muito traiçoeiro, porque o vício não precisa esforço para adquirir, não precisa. Para você ficar viciado no celular, basta tê-lo. Não precisa para nada, porque o celular é sedutor. Sedutor para os filhos, para os pais, para as mães, para todas as pessoas. Se você entrar num shopping na hora do almoço, como eu vi outro dia, eu fiquei triste de ver todas as pessoas olhando para baixo, para a tela do seu celular. Ninguém olhando no olho das pessoas. Onde nós vamos parar, né? Então, a virtude é fácil de adquirir, não, a virtude é difícil de adquirir mas depois fica como uma coisa própria. Agora o vício não, o vício é fácil de adquirir, depois para você tirar, Então, o que os nossos filhos precisam para resolver essa questão do vício? Fortaleza. Fortaleza é uma virtude. Essa virtude tem duas vertentes que é muito importante vocês terem em conta. Primeiro, resistir às pressões, resistir à vontade, resistir à preguiça, resistir ao medo, resistir a muitas coisas. Essa é a fortaleza. E insistir. Insistir significa o quê? Começar de novo, e de novo, e de novo. Olha, não consegui, fiquei essa semana inteira vendo o celular e não estudei nada, estou indo super mal na escola, ok, então vamos começar de novo, e de novo. Então, nós temos que começar isso, que é essa educação para as virtudes, para a fortaleza, desde pequeno. Mas se você não começou, ainda dá tempo, Então, em pequenas coisas, experimentar o que não gosta, fazer um programa que não está muito afim, todas essas coisas vão educando a que a pessoa fique mais resistente. Porque pensar que a pessoa está acostumada a fazer só o que quer, e só porque você falou que não pode ficar com o celular o tempo inteiro, ela vai largar, isso não vai acontecer. Então, nós temos que ajudar os nossos filhos a ganhar habilidade, essa habilidade, né, de ter domínio próprio. Só quem tem domínio de si é capaz de amar. Porque amar não é um sentimento açucarado, amar é você querer a vida do outro, querer o bem do outro. Para isso precisa muita força de vontade, porque muitas vezes o outro não merece, às vezes, até o seu amor. Então, o que é preciso para a gente tentar largar o vício, né? Nós temos que entender que a tela digital,
ela protege os adolescentes de emoções que não podem ser permitidas. Então, assim, quando você está falando atrás de uma tela, você fica quase que anônimo, as pessoas não percebem o que vocês estão sentindo, você não fica vermelho. Uma pessoa que está falando com outra pessoa, por exemplo, até no e-mail, é capaz de falar coisas horrorosas ou coisas profundas e não fica vermelho. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos matando a afetividade dos nossos filhos. Porque falar ao vivo, você tem que se desculpar de alguma coisa, você tem que argumentar alguma coisa contrário, se alguém fala alguma coisa que é contrária aos seus princípios, se você pessoalmente vai perdendo essa capacidade. Então a gente vai deixando que os nossos filhos fiquem completamente sem ação, né? E com afetividade, e isso vai levar ao quê? Aqueles que não querem se expor muito a um isolamento social. O que nós temos de problemas, a gente vê muito saindo no jornal, adolescentes que ficam o dia inteiro, a noite inteira no computador, no celular e tudo isso, e que acabam, porque sofreram bullying, por algumas outras coisas, acabam matando vários adolescentes, porque chega ao extremo, né? Nós não vamos pensar que isso vai chegar. Por que isso, gente? Porque esse vício vai incapacitando nós e os adolescentes de relacionamentos vivos. Vivos, que dizem o seguinte, onde a gente expressa as nossas emoções, onde a gente expressa a nossa alegria, a nossa tristeza, onde a gente precisa um do outro, onde a gente olha no olho de um do outro. E se nós não fizermos isso com os nossos filhos, sabe o que vai acontecer com eles? Vai acontecer que eles não vão ter capacidade de formar uma família. Esse site Formar Família não foi escolhido o nome a troco de nada. É que formar família hoje em dia é um grande desafio, porque nós temos muitos complicadores. Cada vez mais a tecnologia é maravilhosa, ninguém vai ficar sem a tecnologia, ninguém. Mas ela realmente é como assim, a gente precisa tomar cuidado, ver se ela é uma serpente venenosa ou uma serpente que não é venenosa. Então nós temos que assim, ajudar, pensar assim, os filhos gostam tanto da tecnologia, pede ajuda para eles, né? Pede ajuda para algumas coisas que vocês precisam, alguma reparação, um conserto, instalação de algum aplicativo, dá serviço para eles com relação à tecnologia, né? Assim, procura manter esse tempo de conversa depois das refeições, tão importante, gente. Lembra daquele tempo? Quem é mais antigo vai lembrar. Que a gente ficava depois do jantar, principalmente nos fins de semana, e ficava aquela conversa fiada, toma mais um café, tão gostoso, né? Come mais um pedacinho da sobremesa, não sei o quê. Agora, acaba, primeiro que todo mundo na mesa com o celular, depois acaba cada um pro seu quarto, pro seu canto, pro celular. O que é isso? Nós temos família ou temos pensão, né? Então a gente tem que fazer uns detox. Hoje em dia o detox de saúde, a gente hoje em dia está tão mais consciente essa questão de saúde, de tomar bastante líquido, de se alimentar bem, de fazer exercício, tudo isso, nós temos que fazer isso também interiormente. Interiormente fazer esse detox, saber que nós precisamos aprender a estar conectados com as pessoas. E assim, eu queria que vocês, tem um podcast no site Formar Família que tem o título O que perdemos por estar conectados. Eu vou fazer um pequeno resumo aqui para a gente terminar essa aula, porque eu sei que a gente tem muita coisa para falar, mas eu queria que vocês ficassem assim com algumas ideias para vocês mesmos estabelecerem, porque aqui a gente não dá receitinha pronta, você faz assim, assado, e dá tudo certo, não é assim, infelizmente, ou felizmente, né? Porque afinal de contas nós somos livres, não tem nada que possa ser assim, receita de bolo, né? Então, o que nós temos que pensar é assim, fazer coisas diferentes, né? Fazer coisas diferentes com os filhos. Já experimentaram uma coisa que chama livro de papel? Nossa, sensacional! Sensacional! Eu agora comprei, ultimamente, o livro das virtudes, esse que eu peguei essa história do Gengis Khan, e é um livro antigo, que eu já vi, já tinha esse livro há algum tempo, mas não sei mais onde estava, agora tem uma nova edição, né? Tentar ler história, ler as fábulas, né? Conversar, olha que coisa diferente, conversar, trocar ideias. Imagine que vocês vão fazer uma viagem. Então pede para o seu filho, aquele que está viciadão, pede para ele fazer uma pesquisa, sei lá, você vai para Ouro Preto. Ah, meu filho, eu quero que você veja aí todos os hotéis, preços de hotéis, o que tem para fazer em Ouro Preto, não sei o que lá. Ele vai fazer aquela cara de bodeado, ai mãe, né? Mas insiste, pede que ele faça, peça que ele colabore, ajuda a fazer apreciação de conteúdos. Fala, olha filho, dá uma olhada nessa série, vê se você acha que é bom para sua irmã assistir, né? Vê se você acha que é bom, se tem alguma coisa. Ele vai olhar com outros olhos, né? Outro dia eu estava falando para umas meninas sobre uma série, um vídeo para elas assistirem, elas falaram assim, é chatésimo esse vídeo. Daí eu sei que essa menina gosta muito de cinema. Eu falei, mas você olhou esse filme com os olhos de cineasta, que eu sei que você tem?
Você tem que reparar cada nuance que tem nessa filmagem. É muito interessante. É um filme que chama Sierra Burgers. Sierra Burgers, esqueci o resto, mas Sierra Burgers é uma história de bullying. Ela ficou me olhando assim com uma cara, então desafia, não fica só reprimindo, né? E por último, como eu falei, vou falar assim do que nós estamos realmente perdendo por estar sempre conectados. E aí eu não estou falando só para você como pai, mas você como pessoa, né? E se a gente se conscientizar disso, como nós vamos ajudar todas as outras pessoas, a todas as famílias, né? Então nós temos que reconhecer que a tecnologia e essa conexão assim, contínua nossa, nós pagamos alguns pedágios por isso, pedágios culturais. Nós estamos emburrecendo. As crianças e os adolescentes estão emburrecendo, né? Eles não sabem mais, não pesquisam mais as coisas, é copia e cola e está tudo certo, né? Então nós estamos perdendo muitas coisas. Esse tempo que gastamos às vezes nas redes sociais, inútil, porque as redes sociais são boas. Nós precisamos dessa interação social, mas a gente sem querer abusa disso. Então, o que nós estamos perdendo? Primeira coisa, o olhar, que eu já falei tantas vezes aqui, né? Do olho no olho. Todos os telefones, smartphones e todos os dispositivos digitais nos sequestram os olhos. Então, aqueles olhos que eram para estar contemplando a natureza, que eram para estar vendo uma árvore que está florida, ou ouvidos que estão escutando uma música. Não, eles estão sempre sequestrados e olhando para uma tela. Até as coisas bonitas que vemos, nós vemos através da câmera. Porque nós temos que compartilhar com as outras pessoas. Olha onde eu estou, o show que eu estou vendo. Mas você não está curtindo o show. Você está querendo que as pessoas vejam que você está no show. Depois outra coisa que nós perdemos, a distância. Não tem mais distância. A distância, porque todos estão a um clique. Pode o meu amigo estar morando na Austrália, que ele está a um clique de distância. Mas será que, e aí? E essa distância que dá aquela sensação de mistério, né? Assim, não há espaço pessoal, tudo é público. Não tem nada mais que é privado, tudo é público. Depois o tempo, né? O tempo. Vocês repararam, gente, como terminaram os tempos mortos? Não tem ninguém que tem, assim, não tem nada para fazer. Se não tem nada para fazer, está com o seu celular. Terminaram os tempos mortos, não tem mais aquelas pausas. Tudo tornou-se tempo de conexão. Ninguém se incomoda mais. Se você está no ônibus e está trânsito, você fica lá no seu celular 20 horas, se for o caso. Então, pararam, não temos mais tempos mortos. E os tempos mortos são tempo de ócio. É o tempo da criatividade, é o tempo da contemplação, é o tempo da amizade, é o tempo da conversa fiada, da cervejinha. Esse é o tempo, não é o tempo de você ficar o tempo inteiro vendo os vídeos que todo mundo manda para todo mundo. As horas juntas, gente, precisamos estar juntos, os nossos filhos não vêm, porque dá trabalho, né? Ter amigo dá trabalho. Outro aspecto é o silêncio. A conectividade permanente, ela conspira contra o silêncio, conspira. Por quê? Sempre tem música, notificação, aviso de um WhatsApp, aviso de um e-mail, aviso de não sei o quê, e a gente fica tensa, não é verdade? Você está lá com uma coisa, fazendo alguma coisa importante, ou lendo até um livro, sei lá, que é possível a gente ler um livro no Kindle e tal, e entra uma notificação, e entra não sei o que lá. Então, o que acontece? A gente não consegue pausa. Eu digo sinceramente para vocês, eu tenho lido os livros em livros mesmo, porque me desconcentra. Se eu leio em aplicativo, eu leio também, porque às vezes eu estou lendo um livro e tenho o mesmo no aplicativo, eu posso usar. Mas ler num livro, né, o silêncio é super importante, né? É super importante a gente ter momentos de silêncio. Não precisa estar sempre ocupado com música, com som. Vocês repararam, os adolescentes estão sempre com fone de ouvido. Agora com esses fones de ouvido que não tem nem mais fio, nem nada, são sem fio, então os fones de ouvido parecem uns brincos, está todo mundo com um brinquinho pendurado assim. Depois a questão da solidão, né? Eu fico pensando em tantas pessoas que moram sozinhas e tudo isso. Com o celular, elas têm um mundo à sua disposição, né? Um mundo. E nós homens, nós seres humanos, temos um certo medo à solidão, né? Então, o que acontece? Com o celular nós ficamos conectados com o mundo, isso é bom, mas isso nos faz nos isolar cada vez mais. Porque se eu estou me sentindo sozinha e não tenho algo para conectar assim, eu vou procurar pessoas. Tem tanta gente que precisa de uma conversa, que precisa de um ouvido, não é? Então, o que acontece? Os celulares acabam se tornando uma anestesia. As pessoas ficam anestesiadas em casa, os filhos anestesiados. Depois também tem a questão da conversa, né? A conversa cada vez mais difícil
articular conversas de qualidade. É muito importante que a gente provoque isso. Provoque isso. Autoestima, esse é um problemaço, porque nós estamos viciados em ter o reconhecimento dos outros, e os nossos filhos também. Então a autoestima dele varia de acordo com os likes que recebe dos seus posts. Então se recebe muitos likes, me amam, se não recebe, não me amam. O futuro, né? Quer dizer, a totalização do presente, né? Não estamos pensando mais no futuro, o que vão fazer, projetos. Para projetar, gente, eu preciso de silêncio, eu preciso de tempo de ócio, eu preciso de pessoas, eu preciso de conversas. O celular não fala comigo, por mais que ele fale como um robô, ele não fala comigo. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque nós, adultos e pais, e que estamos viciados também no celular, nós não queremos reconhecer isso, mas nós estamos porque essa ferramenta entrou no nosso mundo sem pedir permissão e nós não estávamos preparados para elas. Então é normal que isso tenha acontecido, mas nós podemos resolver isso, né? Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que criar com os nossos filhos, eu estou terminando, um canal de comunicação muito aberto, saber assim, estamos no mesmo problema. Não são os nossos filhos que são os horrorosos que ficam viciados no celular. Todos nós precisamos fazer esse detox, fazer essa dieta de celular e combinar isso junto com os nossos filhos, né? Então, assim, na página onde vocês fizeram inscrição para essa aula, tem vários artigos, tem 4 artigos, estudos mesmo, muito interessantes sobre esses problemas, as grandes doenças que podem advir do uso constante do celular, o problema da TDAH, da transtorno de hiperatividade e atenção, que aumenta muito mais com crianças que usam o celular, o tempo que os nossos adolescentes estão passando, mais de 3 horas, nós somos no ranking dos países, nós estamos entre os 5 primeiros, onde os adolescentes passam mais tempo no celular. E outra coisa que também tem desse artigo, ele fala sobre assim, que quando os adolescentes não estão conectados, eles se sentem assim, como se estivessem isolados da sociedade. Então assim, tudo isso são elementos que a gente está dando para vocês, que você leia isso, converse com as pessoas, converse com os amigos e tome decisões a partir disso. Então, definitivamente, meus queridos papaizinhos e mamãezinhas que me ouvem aqui, nós somos responsáveis pela formação dos nossos filhos, querendo ou não querendo, e precisamos nos formar. Essa é a verdade, nós precisamos nos formar para formarmos bem a nossa família. A gente se forma para tudo dentro da nossa profissão, a gente se forma para ser advogado, para ser engenheiro, para ser psicóloga, médica, só que a gente não se forma para ser pai, porque a gente acha que não é necessário, mas nunca como agora isso é necessário. Eu trabalho com isso há muitos anos, mais de 30 anos, e eu vejo a necessidade, mas eu sei que nem todo mundo vê essa necessidade. A gente não está acostumado a investir na nossa formação de pais. Mas eu digo para vocês de todo o coração, meu sonho é que os pais todos entendam essa necessidade, né? Porque a gente precisa, enfrentar os desafios, né? Vários desafios. A adolescência não é só questão de celular e tecnologia, tem vários desafios, né? E por isso nós criamos no site Formar Família, entre outros cursos, o curso que nós estamos lançando agora, é um curso que se chama Lidando com os Adolescentes. Nós vamos falar sobre autoestima, sobre o manejo das emoções, o gerenciamento das emoções, sobre como tomar decisões, porque atrás de toda essa questão da tecnologia tem muitas coisas para serem resolvidas. Não é uma questão simplesmente de colocar uma regra e cumpri-la. Ele precisa aprender a entender a sua afetividade, saber o que fazer com isso, aprender o domínio de si, né, ter uma vontade forte, sendo capaz de resistir. Então, é muito importante, né, que eu quero realmente convidar vocês a que façam esse curso, porque assim, é engraçado quando a gente mesmo está oferecendo um curso que a gente mesmo que está dando o curso, mas eu acredito nisso. Eu acredito, porque ao meu tempo, quando os meus filhos eram pequenos, eu também fiz vários cursos online, nem sonhava, mas fiz cursos. Mas hoje em dia é muito difícil que as pessoas tenham esse tempo para fazer cursos presenciais. Quem tem, ótimo, eu continuo dando muitos cursos presenciais e é muito bom mesmo esse contato presencial. Mas já que a gente usa tanto celular, por que não usar um pouco do celular para eu me formar, né?
E esse curso é totalmente online, você pode usar em qualquer, sabe, nos seus percursos, nos seus trajetos. São 10 aulas em vídeo, aulas de 20 a 20 e poucos minutos cada uma. Você tem a transcrição da aula, você tem os slides da aula, você fica com 2 anos de acesso para voltar 1000 vezes se precisar, né? Ganha um exemplar do meu livro Pais Inteligentes, Filhos Resolvidos. Enfim, você tem 7 dias de garantia, você pode fazer o curso, sei lá, não gostei, não quero, tal, você tem o seu dinheiro de volta. E ele fica ainda disponível por 2 anos, né? Então, assim, é muito importante que você saiba que esse curso, ele foi fruto de muita pesquisa, de muito estudo, de muito trabalho. Faz mais de 1 ano que nós estamos trabalhando nisso, e cada curso, né, que tem essas 10 aulas, cada curso é como se equiparasse a 5 ou 6 aulas presenciais. Então, isso, você pagaria por isso uns R$ 1.500 no mínimo. No mínimo, você pagaria por esse valor. Nós pensamos em fazer por menos da metade. Mas ainda não estávamos satisfeitos com menos da metade, estamos fazendo assim uma promoção que você não pode perder. Você não pode perder. Porque se você, olha, você pensando em tudo isso que nós falamos, eu não estou aqui só para vender curso, minha ideia não é vender curso, minha ideia é formar pais. Né? Então, se para isso precisa ter o curso, é por isso que eu estou aqui. Então, você paga com 12 parcelas de 48 e pouquinho, você pode ter acesso ao curso e vai fazendo devagar, você não precisa fazer correndo. Eu tenho encontrado pessoas que estão fazendo o curso e que me falam, nossa, eu estou na aula 5, puxa, eu fiquei pensando. Eu fico tão contente quando eu vejo isso, porque eu quero que as pessoas pensem mesmo, né? Então, e você às vezes tem umas pessoas que têm alguma dificuldade para comprar e tudo isso, então, a seguir a gente vai fazer uma demonstração como você acessar o curso facilmente, né? Vai ter um videozinho, eu vou fazer e vocês vão ver, só clicar aqui na próxima, onde está escrito demonstração, e vocês vão ver a demonstração do curso, tá? E a partir disso vocês podem comprar o curso, clicar no botão para comprar e vocês vão ter, vocês têm 7 dias de garantia, vocês podem experimentar lá, se achar que você não precisa disso, tudo bem. E temos também no site muitas outras opções, podcasts, e temos muitas aulas ao vivo, e temos respostas, temos os stories no Instagram, temos várias redes sociais também, para que fique fácil. Queremos, assim, estar muito perto da sua família, tá bom? Então, gente, já falei demais, então quero agradecer a atenção de vocês todos, agradecer demais todo o carinho por vocês terem assistido, se interessado. Foi muito bacana ver tanto interesse, né, por esse assunto, e eu tenho certeza que tem outros tantos assuntos que vocês também vão se interessar. Então, ficamos por aqui e até uma próxima oportunidade.